Só para vocês saberem, o conceito de energia não existia na época de Newton. Não existia. Newton não falava a palavra energia. Pessoal, Newton não falava de campo gravitacional. Não existia o conceito de campo em 1670, quando Newton fez a mecânica. Esses conceitos eles entraram na física posterior, 100 anos depois. O campo, a ideia de campo surgiu dentro do eletromagnetismo, com o campo elétrico. 1800, Maxwell e Faraday, a ideia de campo. Aí eles incorporaram o campo na mecânica. Você percebe que a mecânica que a gente ensina na escola é ahistórica? A gente não ensina a mecânica do Newton, a gente ensina a mecânica newtoniana. A mecânica do Newton foi passada a limpo durante 200 anos, um monte de coisa entrou e é o resultado desse passado a limpo que a gente entrega para os nossos alunos. Não tinha campo, não tinha energia na linguagem do Newton. Isso tudo entrou depois. Tudo bem? É o que eu chamo isso de setor didático, né? O que a gente ensina na escola são setores. E por que didático? Porque tem intenções didáticas, foi tudo passado a limpo, não é a ciência pura que o cientista desenvolveu. Foi tudo passado a limpo, a organização toda, todos esses conceitos foram incorporados e hoje a gente ensina a mecânica newtoniana, que já foi passada a limpo. Então, energia, pessoal, a energia, a palavra energia existia desde a época da Grécia, mas o conceito de energia na física não. O conceito de energia ele demorou para entrar na física. Das primeiras pessoas que falam de energia no contexto da física, olha a data, 1840, quase 170 anos depois do Newton. Já tinha morrido, óbvio. Esse médico chamado Mayer, ele trabalhava com o sangue das pessoas, europeu, ele foi trabalhar na ilha de Java, que tem um clima muito mais quente do que na Europa. E o que ele percebeu? O sangue venoso nosso, de todo mundo, ele é mais escuro que o sangue arterial. Por quê? Porque o sangue venoso é o sangue que carrega gás carbônico. É o sangue que promove a combustão e que tem os mecanismos que controlam a temperatura do corpo. Então, o sangue venoso ele é mais escuro que o arterial. E o que ele percebeu? Que na ilha de Java, as pessoas que moravam num clima quente tinham um sangue venoso menos escuro. Conclusão, o sangue venoso dos moradores da ilha de Java é menos escuro porque faz menos combustão. Porque o corpo precisa gastar menos energia para ficar aquecido, porque é clima quente. Aí ele pensou, bom, será que isso é genético? Daí ele observou que não era genético, porque aí ele pegou um europeu que morava na ilha de Java e ele percebeu que o sangue venoso na ilha de Java era menos escuro mesmo. E ele foi além dessa análise. Ele também percebeu que trabalhadores braçais, que têm esforço físico, mesmo na ilha de Java, também tinham o sangue mais escuro, comparado com pessoas que não têm um trabalho físico. Aí começou a ideia de associar, esse é um artigo super legal para quem gosta de história, para ler, do Roberto Martins da Unicamp, Mayer e a conservação da energia. Então, o Mayer foi o primeiro cara que associou o conceito de trabalho, pessoal, trabalho, esforço físico, calor, combustão, e aí começou a ir para o lado da energia, 1840. Aí depois de uns 30 anos, a energia se fixou dentro da ciência e entrou com tudo na termodinâmica, segundo a Revolução Industrial, máquinas térmicas. Então, a entrada do conceito de energia pela física foi pela termodinâmica. E hoje o conceito de energia está em todas as áreas, na gravitação, no eletromagnetismo, na física nuclear, na física de partículas, na física quântica. Energia é um conceito base. E é muito difícil dizer o que é energia. Não existe uma definição pronta, é mais fácil dizer o que ela não é
do que dizer o que ela é. Então, o que a gente observa dentro da ciência, dentro da natureza? Que a energia ela não é substância. Por que ela não é substância? Ela não tem uma existência absoluta. É assim, ó. Pessoal, essa caneta, ó. Ela tem energia cinética? Estou andando com ela. Tem energia cinética? Tem? Para vocês, para mim não. Por quê? Porque a energia cinética depende da velocidade. Então a energia não existe absolutamente, então ela não é substância. Porque se tem energia cinética para você e para mim não tem, não tem. Então ela não pode ser ator. Porque a massa existe mesmo. A massa é um ente que existe. Energia não é ator. Porque ela depende do referencial. Então ela não é substância, ela não ocupa lugar no espaço. E ao contrário do que diz a propaganda, é uma brincadeirinha. Açúcar não é energia. Brincadeira. Então, se ela depende do referencial, ela não pode ser ator. A gente não vai localizar a energia junto com a massa lá nos atores, porque ela não é substância. Ela não existe de maneira absoluta. Algo que é importantíssimo, que é uma lei de conservação de energia. A energia é algo que a gente não sabe definir, mas é algo super importante na natureza que se conserva. Percebe? Como é que as coisas existem dentro da ciência? A energia existe e se conserva, ou ela só existe porque se conserva? Na nossa organização do conhecimento, ela só existe porque a gente sabe que se algo se conserva. Porque se não se conservasse e não tivesse importância, a gente não ia saber que tem algo ali que se conserva. Percebe? Quer ver outra coisa? Isso é muito interessante, percebe? Então a gente está falando de coisas super abstratas e como que o pensamento organiza os conceitos. Pensa naquela sequência, ideia, imagem do mundo, os conceitos são criados. Pessoal, isso aqui existe na natureza, ó, por exemplo, ó, massa multiplicado pelo tempo, dividido pelo espaço, vezes, sei lá, o impulso. Estou inventando. Isso aqui existe na natureza? Matematicamente você pode pegar a massa, multiplicar, mas tem significado físico? Não. Não, eu inventei isso aqui, viu? Não tem... Deu alguma coisa? Pode ser que tenha dado e eu não percebi. Não, eu quis que não desse nada. Peraí, deixa eu apagar. Qualquer combinação de conceitos só vai ter existência se tiver um significado na natureza. Então, como é que você sabe que energia existe e se conserva? Porque tem algo que se conserva. E Newton já sabia, isso Newton sabia, ele não usava a palavra energia, mas ele falava, tem algo que é massa e proporcional ao quadrado da velocidade que se conserva. Depois foi falar, energia, isso é energia cinética. Na verdade, quem falava do mv quadrado era o Leibniz. O Newton falava que tinha outra coisa que se conserva. O que mais que se conserva na natureza? Momento. São as duas grandes leis de conservação da mecânica. Conservação da energia e conservação do momento. O que é o momento? mv, produto entre massa e velocidade. Então, o Newton falava que essa coisa, m vezes v, se conservava. Ele até chamava de quantidade de movimento. E o Leibniz falava que não, Newton, você está errado. O que se conserva é algo proporcional ao quadrado da velocidade. Brigaram. Os dois morreram e o embate não foi solucionado. Ele falava que era mv que se conservava e o Leibniz não, é mv quadrado que se conservava. Só depois de 100 anos que o D'Alembert mostrou que os dois se conservam. Os dois estavam certos. Só que é engraçado porque nessa época teve um debate fervoroso entre os dois e o Leibniz era rival do Newton. Ele publicou um artigo
E o título do artigo era assim, sobre o erro memorável do Newton e Descartes e dos outros. Quer dizer, imagina, você põe no título do artigo o erro do outro, né? Era um debate da época. Eles não sabiam que era energia, não sabiam que era quantidade de movimento. Hoje, a gente sabe que a energia se conserva, e isso é uma das grandes... a lei de conservação, que... Lei de conservação não é uma lei, assim, que você prova, você constata. Tudo bem? Eles sabiam que se conservava, mas ninguém conseguia provar. Por exemplo, carga elétrica se conserva, quantidade de movimento se conserva, energia se conserva na natureza. Porque até olha que tardio, até 1918 ninguém sabia por que se conservava. Sabia que se conservava, mas não o porquê. Até que veio uma matemática chamada Emmy Noether, 1918, 1918 já tinha relatividade geral, hein? Pós-Einstein, muito tempo depois do Newton, que ela com um teorema mostra matematicamente por que a energia se conserva e por que o momento se conserva. E é um teorema lindo. Por quê? Porque ele traduz algo muito belo da natureza. Qual que é a ideia que está por trás desse teorema? Sempre que você tiver uma simetria na natureza, alguma coisa se conserva. E simetria, eu fico até assim, arrepiada. Quando a gente fala em simetria, é assim, aquela coisa, sabe, a perfeição da natureza, alguma coisa que é harmônica, que é simétrica, que sempre que tiver uma simetria, algum conceito se conserva. E o teorema é como se fosse uma máquina matemática. Uma máquina, que nem uma função, né? É uma máquina, ó. Tem aqui o teorema de Noether, que é uma máquina. Você coloca aqui o que é simétrico, gira a manivela matemática, o que sai da máquina? O algo que se conserva. Matemática pura. Você coloca lá a simetria de não sei o que, sai o que é... Professor, Oi. Queria ver mais ou menos como você pensa que Fibonacci, esse conceito... Não. É um teorema bastante complicado, assim, mas hoje ele é muito bem conhecido, e é ele que explica as duas conservações da natureza que a gente mais se pauta para resolver todos os problemas. Se está com dúvida de alguma coisa, se fixa nas leis de conservação, que é o que tem de mais certeza em tudo. Se você está em dúvida de alguma lei, a energia tem que se conservar num processo. Se está em dúvida de alguma coisa, o momento tem que se conservar em qualquer processo. Então, é as leis da conservação. E no caso aqui, o que é simétrico que dá como resultado a conservação da energia? Pessoal, pasmem, é a uniformidade do tempo. É como tem... Olha que coisa louca, se você pensar assim, como o tempo passa, que é uniforme, essa uniformidade do tempo representa uma simetria, o tempo sempre passa do mesmo jeito. Hoje, amanhã, há 1000 anos atrás e daqui 1000 anos. Apesar que tem umas controvérsias, né? Mas estou brincando. Na física, o tempo sempre passa. O tempo, para Galileu, passava sempre do mesmo jeito que ele passa hoje. Então, essa uniformidade do tempo dá como resultado a conservação da energia. Então, hoje você já pode dizer, a energia se conserva porque o tempo é uniforme. É por isso. Essa é a explicação. E é bem interessante você pensar, porque um minutinho só, porque o tempo representa a mudança. E a energia se conserva, ou seja, ela é imune ao tempo. Ela é imune ao tempo, ou seja, ela não muda. Então parece que tem uma complementaridade estranha e misteriosa entre o tempo
e a energia. Um antagonismo. Pode falar. A energia existe por si só? Não. Então, nesse conceito que eu falei, de que ela depende do referencial, não. Então, a mesma coisa que eu falo, por exemplo, soma considera. Isso. Então, se é zero, para mim, ela vai ser sempre zero. Soma só existe quando existe uma interação entre fatores. Isso. A energia não é uma coisa que só existe quando existe uma interação entre massa e outra coisa. Pega a caneta e põe a 1 metro de altura. Sim. Depois põe a 2 metros de altura. Isso. Tem. Nós vamos falar. Não, nós vamos entrar nesse assunto. Aí é chamado de potencial. Isso, nós vamos falar. Não, como é que o senhor chama? Rubens, nós vamos falar de todas as energias agora. Aguenta firme. Sim, é isso mesmo. Tem alguns tipos de energia e são essas que existem. Eu queria pegar uma coisa que você falou logo começou a aula. Faz tempo, então 1h30. E igual a MC2. Mas a luz não tem massa. Mas tem energia. Mas a luz, ela se apresenta ou como onda ou como partícula. Então, mas essa partícula é uma partícula que não tem massa. Não tem massa. Não, que é o fóton. Então, Tem gente que fala, não, o fóton tem massa. Não tem. então entra naquela. Não tem massa. Só se for. Porque a luz é a única onda que está com a velocidade da luz e, segundo a relatividade, uma partícula que está na velocidade da luz ela não pode ter massa, porque ela já é a própria velocidade. Todas as partículas com massa não chegam na velocidade da luz. E tem outras razões teóricas. O fóton não tem massa, mas ele tem energia. A gente vai entrar na física de partículas. Deixa eu continuar aqui o raciocínio. As próximas 3 aulas é só física de partículas. Aí é o mundo das maravilhas. E toda aplicação disso que nós estamos falando. É bonito, é bonito. Agora vamos entender um pouco sobre energia. E a conservação do momento, da quantidade de movimento, também associada a uma simetria. Qual que é a simetria do espaço? O espaço, esse ente imaterial, abstrato, o palco, pessoal. O espaço é homogêneo, é simétrico. Pessoal, se a gente imaginar o espaço como sendo um tecido, lembra do geometria euclidiana, Euclides, plano cartesiano, XYZ, um tecido geométrico, espaço. Imagina uma série de pontos, ele tem uma densidade, não tem densidade porque não tem massa, mas imagina pontos abstratos, ponto euclidiano é totalmente abstrato. Pontos no espaço, ele é totalmente homogêneo, aqui ou lá no Sol, ou então na outra galáxia. O espaço é homogêneo no universo inteiro. Isso na mecânica, hein? Na relatividade muda tudo. Vai mudar tudo na relatividade. Então, a homogeneidade do espaço causa a conservação do momento. E o momento, aquele vetorzinho que eu coloquei aqui, m vezes v. Então, a energia está ligada com o tempo, misteriosamente. Misteriosamente, quando você tenta refletir, entender o porquê do porquê. Porque pelo teorema de Noether não tem nada de misterioso, é um matemático. Está lá. E o momento está ligado com o espaço. Então, onde a gente coloca a energia e o momento? No palco. No palco. A energia está no palco. E todos os físicos, todo mundo sabe disso. Energia não é ator. Energia está aqui, ó. Aí você pega a concepção do Newton de matéria, a gente também aprende na escola, isso está em todos os livros de mecânica, quais são as propriedades da matéria no universo físico clássico. Matéria portadora da inércia, tem até a primeira lei de Newton, né? Quanto maior a matéria, maior a inércia, dificuldade de mudar a trajetória, inércia, propriedade da matéria.
A gravidade ou atração gravitacional, propriedade da matéria. E historicamente, essas duas massas também surgiram nos debates entre os cientistas. Já leram sobre isso, a massa gravitacional e a massa inercial. A massa gravitacional é a que tem o poder, né, a propriedade de atrair outros corpos, e a massa inercial é aquela que tem dificuldade em mudar de velocidade, sujeita à lei da inércia. Então essas são as propriedades da matéria no entendimento da física clássica. O que vai mudar com a relatividade? Essas duas propriedades foram roubadas da matéria. E passaram para quem? Para a energia. Quem tem inércia é a energia. Quem tem gravidade, ou quem atrai outros corpos, ou quem encurva o espaço-tempo e causa gravidade, é a energia. Pessoal, a matéria vai desaparecer no desenvolvimento da física. O conceito continua, mas a gente vai entrar dentro, e nós vamos ver que só existe energia no mundo. Isso é o fim da nossa novela, que a gente vai construindo tudo isso até o nosso quarto encontro. Então, essas propriedades aqui, da gravitação e da propriedade inercial, vão ser transportadas para a energia. Então, é o fóton que tem inércia, que não tem massa. É a energia. É o fóton, é a energia que causa o campo gravitacional. E olha a bagunça, então. Agora vamos falar, antes de falar da bagunça, as duas energias da mecânica retratam essas duas propriedades da matéria. Olha como a organização ela é perfeita, né? Porque todas as ideias da mecânica estão dentro desse quadro. Quais são as duas energias da mecânica? Energia cinética e energia potencial. Uma energia do movimento e uma energia de interação. Interação entre os campos, nesse caso aqui é potencial gravitacional. Vocês lembram disso da escola? Lembram das duas energias? Que a soma das duas se conserva. Quer perguntar alguma coisa? Por que não é diretor? O quê? Nessa função que ela tem A energia? Não, porque ela está ligada ao tempo. Pelo teorema de Noether. Entendi, mas o conceito que você tinha falado de força e coloca em ar, colocando dois conceitos diferentes, massa e aceleração. E tem uma atribuição genérica onde ela pode ser aplicada em diferentes lugares. E por que não a energia que você está falando não seria diretor? No teu esquema. Mas é que a energia ela não dita como as coisas têm que ser. O diretor ele tem essa característica de permitir você fazer uma previsão, por exemplo, de onde o objeto vai estar. Com essa lei se faz uma previsão. Sim, mas com a energia, o potencial, se você tiver usado... Com a energia você não faz previsão nenhuma. Energia é uma coisa. Sim, você imagina quanto que teria naquele lugar em relação a alguma coisa. Mas você vê, de novo, é uma questão de ontologia. O diretor é uma lei. Energia não é uma lei. Energia é um conceito que está relacionado com o tempo, que é o palco. Um quiloton, uma bomba atômica, tem energia? Quiloton? Tom é tonelada, não. Não, é a quantidade de massa da... Mas eu digo assim, houve uma explosão nuclear que... Isso. Então, é o uso do E igual a MC2. Tem hora que você fala de massa, tem hora que você fala de energia. Porque as pessoas costumam colocar as duas como a mesma coisa. Nós vamos mostrar aqui que não é a mesma coisa. Se eu pudesse parar o fóton. Não pode. Não pode. Então o fóton, ele só tem energia porque ele está em movimento. Não. Não, então calma aí, ó. Na mecânica, temos duas energias, a cinética e a potencial, tudo bem? Energia cinética é a energia do movimento. Todo corpo que tem velocidade tem energia cinética. Então ela é dada por, vocês lembram também, formulinha básica da escola, mv²/2. E a energia potencial? A energia potencial é uma energia de interação. É uma energia de configuração. Sistemas têm energia potencial. Sistemas
agrupados, nós vamos falar muito de sistemas e de grudados por campos, porque o campo é só isso, pessoal. O campo, seja ele gravitacional, elétrico ou o campo forte, da interação forte dentro do núcleo, ele faz o papel de cola, de grudar sistemas. Então, a energia potencial, ela é sempre advinda de um campo, de uma cola, que gruda o sistema. É uma energia de configuração, ó, tá vendo? O produto entre as massas, essa é a equação, né? A fórmula da energia potencial de um sistema de duas massas, ó, duas massas. Fala. Aproveitando o alguma coisa será dita, por exemplo, a respeito da entropia, entalpia? Não, aqui nós não vamos falar de entropia, porque assim, nós estamos entrando nós estamos passeando pela mecânica para mostrar a estrutura de pensamento, agora nós já vamos entrar na relatividade, tá bom? Então essas são as duas energias. Quem perguntou da temperatura? Temperatura é energia cinética. Pessoal, temperatura é energia cinética. Das partículas microscópicas de um corpo. Energia cinética. Aí tem a teoria dos gases, que associa a energia cinética com a velocidade, e depois se associa a temperatura com isso tudo. Com o deslocamento do mercúrio, enfim. Energia cinética. Então, fundamentalmente, só existem duas energias na física clássica. A cinética e a potencial. E essas duas energias estão descrevendo as duas propriedades da matéria. Movimento é inércia e potencial é gravitação. As duas propriedades da matéria estão encerradas. Então, aqui, ó, nas duas energias concebidas da mecânica. E, de novo, não foi o Newton que concebeu, porque o Newton não falava de energia. A energia potencial entrou em a gente estava quase... 1900, a relatividade estava quase pronta. Teve um cara que falou da energia potencial, aí incorporou a energia potencial na mecânica. Mas isso foi em 1890 e... Impulso também é outra área de líquidos, né, hidráulica, em termos de mecânica dos fluidos. É uma força. E aí o que o Einstein fez? Então agora eu vou começar a mexer no quadro. 1905, relatividade restrita. Ele lança 2 artigos. Que vai falar sobre a dinâmica do espaço e do tempo, palco. Tudo bem? Dinâmica do espaço-tempo, a cinemática relativística. Transformações de Lorentz, quais são as propriedades do espaço, do tempo. Vocês já ouviram falar aquelas consequências, quebra da simultaneidade, dilatação do tempo, contração do espaço. Tudo isso é o primeiro artigo. Tem umas 15 páginas. Aí, alguns meses depois, no mesmo ano, ele lança o segundo artigo, 3 páginas. Parece que ele esqueceu alguma coisa. Falou assim, tá faltando esse negocinho aqui. 3 páginas. E é nesse segundo artigo que tem o E igual a MC2, que ele fala sobre matéria e energia. Em 3 páginas, sem referência nenhuma, o artigo que mudou a história da física. Não só o segundo, mas o primeiro também. O efeito fotoelétrico é um conceito dele. Ele que descobriu nos primórdios da física quântica e ganhou o prêmio Nobel por causa dele. Que é um efeitozinho chinfrim, né? Chinfrim, perto da teoria da relatividade, que é a maior obra-prima que apareceu na história da física. Por que ele não ganhou o prêmio Nobel por causa da teoria da relatividade? Porque ainda queriam contestar, porque não tinha aplicação imediata. Ele falou em 1905, era 1920 e ainda não tinha acelerador de partícula, não tinha física nuclear, não tinha física de partículas. Você não conseguia botar um objeto numa velocidade relativística para constatar. Depois que começaram a construir os aceleradores, esses efeitos aqui, toda partícula acelerada, o tempo dilatava para ela durava mais tempo, tempo próprio, comprimento próprio, tudo apareceu assim, tudo. Na física nuclear também, nos aceleradores também. Então isso aqui começou depois de... Aí chegou 1920, o pessoal, putz, vamos dar prêmio Nobel mais ou não vamos? Vamos ou não vamos? Puta, e a relatividade, agora deram pelo efeito fotoelétrico.
E a maior maravilha das maravilhas, a teoria da relatividade. O efeito fotoelétrico foi junto com o Planck. O Planck e o Einstein foram os pais da física quântica, né? Em 1905, é a mesma época. Eles estavam começando a falar em quantum, em fóton, e verificar a natureza granular, descontínua da energia. Ela é discreta, ela é descontínua. Essa é a natureza corpuscular. Fala. Professora, a criação do prêmio Nobel dele não teve também uma conotação política, do fato dele ser judeiro? Tudo misturado. E não no contexto, né? Tudo. É sempre assim, né? Infelizmente. Inveja também. Essa teoria geral da relatividade. Azar de quem te inveja, porque o cara, ele mudou a história da física, né? Ele mudou a história do mundo com essa teoria. E até hoje a gente vê efeitos, do segundo artigo, já vou falar da segunda relatividade, fala. Você sabe indicar o nome desses dois artigos? O nome do primeiro é Sobre a Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento. O artigo original em alemão, então em inglês. Eu tenho um livrinho, também não trouxe meu livrinho, semana que vem eu vou trazer tudo. O livrinho que tem os artigos do Einstein, o livrinho de física de partículas, esqueci de pôr na mala. On the Electrodynamics of the Moving Bodies, dos corpos em movimento. E esse aqui será que a inércia do corpo depende do seu conteúdo de energia? Também em inglês. Os dois artigos. Eu trago tudo para vocês na semana que vem. Ele coloca o mc² ligado à energia e todo mundo sabia que energia era palco e que a massa era ator. Percebe a incompatibilidade? Tem uma incompatibilidade ideológica aqui. Energia faz parte do palco, a massa é ator. Como é que o mc² está lá em cima, então? E isso motivou ele a ficar pensando o que a massa está fazendo no palco. E como que a massa altera o palco. Pessoal, o que é a alteração do palco, espaço-tempo, causado pela massa? Relatividade geral. 10 anos depois, de 1905, eu ainda vou falar do c². Ele lança a relatividade geral dizendo que toda massa encurva o espaço-tempo à sua volta. Olha a continuidade e a lógica de pensamento. E totalmente incompatível com a organização da física clássica. O que mais que mudou no quadro? Tá vendo esse tracinho em vermelho? Na mecânica clássica, espaço é uma coisa, tempo é outra coisa. Na relatividade virou uma coisa única. E tudo que é descrito na relatividade é descrito numa entidade que tem 4 dimensões. 3 espaciais, que é o x, y, z, mais uma temporal. O espaço virou quadridimensional. Então não tem mais vetor. Porque como é que a gente descreve um vetor na física normal, né? Como se essa não fosse normal. Na física clássica. Vetor, por exemplo, um vetor qualquer, aceleração, ele tem uma componente na direção x, uma componente na direção y e uma componente na direção z. Na teoria da relatividade, todos os vetores viraram quadrivetor. Tem uma componente a mais. Não pergunta o que é a direção do tempo, porque não é assim que não dá para pensar. Mas são 4 componentes, 3 espaciais e uma temporal. Todos. E aí a gente não usa mais a flecha para distinguir. Quadrivetor não tem flecha. 4 dimensões. Espaço e tempo fazem parte, estão acoplados. A descrição é com 4 coordenadas. Tem uma diferença de qualidade, óbvio, porque espaço não é igual ao tempo no sentido, mas eles estão juntos. A mesma coisa, o momento e a energia. Olha a perfeição. Você que perguntou da energia, por que ela é palco, ela tem que estar aqui no palco, porque momento e energia é uma coisa só. Juntou também momento e energia na relatividade. O momento, na relatividade, ele tem uma componente espacial, direção x, direção y, direção z, e ele tem uma componente no tempo.
A componente no tempo é a energia. Olha que coisa louca. Então tem um sentido mais profundo tudo isso do palco. E aí você pergunta, bom, e o C quadrado, da onde veio? Pessoal, o C quadrado veio do eletromagnetismo. Esse é o título do artigo, On the Electrodynamics of Moving Bodies, sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. A primeira frase do artigo do Einstein, que está nesse livrinho que eu vou trazer a semana que vem, ele fala assim, é sabido, é conhecido que as equações do eletromagnetismo de Maxwell são usadas, tal, assim. Ele pautou toda a teoria da relatividade em cima do eletromagnetismo. A teoria da relatividade, a semente da teoria da relatividade já estava nas equações de Maxwell, porque nas equações de Maxwell você vê lá as constantes da natureza eletromagnéticas, que é a permissividade elétrica e a permissividade, o Mi zero, o que é o Mi? Permissividade elétrica e permissividade magnética. As duas características do vácuo, dentro das equações de Maxwell, e a junção das duas características dá o C. E aí o C aparece em todo o artigo do Einstein, não só do E igual a MC2, como também a velocidade da luz é o primeiro postulado da relatividade, do primeiro artigo, né? Que a velocidade da luz é a velocidade limite, todos os corpos têm a mesma velocidade em todos os referenciais, enfim. Então o C, ele nasce daqui do eletromagnetismo. Olha aqui, ó. Ó quanto que vale o C. É uma constante. É o Mi zero, que é a permissividade magnética, e o Epsilon zero, que é a permeabilidade. Se você fizer essa conta, você vai dar o 300 mil quilômetros por segundo. Dizem, mas eu também não sei se é verdade. Se ele já tinha visto o resultado do experimento de Michael Morley, sabe? Que faz experimento dizendo que o C independe do referencial, do interferômetro lá. Então, aí, com essa motivação que a energia está no palco e levou a massa lá para cima, ele desenvolveu depois de 10 anos, 1915, a relatividade geral. E o que ele fala na relatividade geral? Que a massa encurva o espaço e o tempo, porque agora espaço-tempo é uma coisa só. Então, se você tiver um corpo muito massivo, olha que interessante, o espaço e o tempo, que é o palco, ele não é mais independente da massa. Ele juntou a massa com o espaço-tempo, ele fundiu o ator com o palco. Porque no Newton, na concepção newtoniana, o palco é pré-existente, podendo ou não ter massas. Podendo ou não ter massas, interagindo, o palco, o espaço-tempo já existe. Essa é a concepção do Newton. Aqui não. Ele fundiu a massa com o palco e a massa deforma as características do palco. O que é deformar as características do palco? É mudar toda a matemática da geometria. Não é mais Euclides. Sabe os três eixos, x, y, z? Não tem mais régua para medir distância num espaço curvo. A régua é a teoria. Tem que fazer um monte de cálculo para você calcular distâncias e tempo. O jeito que o relógio funciona num espaço-tempo curvo, em volta de uma estrela, nas proximidades de uma estrela, é diferente. Então o espaço não é mais homogêneo. Porque se ele é deformado, quer ver? Empresta uma folha de caderno para mim. Obrigada. Qual que é a ideia que a gente tem de curvatura do espaço-tempo? Assim, ó. Se você tem uma massa aqui no centro, no espaço plano, esse círculo é conhecido, né? O comprimento desse círculo é 2πr. Todo mundo conhece o comprimento do círculo. Se você coloca uma massa muito densa, né? Uma massa muito com um número muito alto aqui no centro, o espaço ele vai deixar de ser plano. Ele vai ser um espaço curvo. Mas o que seria o espaço curvo? Será que é isso daqui? Ou isso daqui? Não.
Porque imagina que você é uma formiguinha que você está andando em cima do círculo. Se você faz assim, o círculo continua tendo 2πr. O espaço curvo é isso aqui, ó. É isso daqui, ó. Agora, todas as medidas aqui foram alteradas. O círculo não tem mais 2πr e todas as distâncias internas aqui estão alteradas. Você não tem régua para medir, você tem que fazer todo o cálculo com a teoria da relatividade geral. Então, essa deformação do espaço causa o quê? Com o movimento inercial. Olha a palavra inércia. Inercial da luz. A gente não aprende na escola e na ótica geométrica que a luz anda em linha reta? Olha aqui, ó, a luz anda em linha reta, ó. Tá vendo? Ó? A luz anda em linha reta. Pois é, no espaço plano. No espaço plano ela anda em linha reta. E no espaço curvo? É a menor trajetória, o princípio da minimação. Geodésia. Menor distância entre dois pontos. No espaço curvo, não é a reta. É essa curva aqui. É isso que acontece com a luz. E nós vamos ver tudo isso também, as consequências disso. Então você vê o conceito de campo desapareceu. Não tem campo gravitacional, o que tem é curvatura do espaço. Curvatura. Você não fala de campo gravitacional. Você fala de uma métrica do espaço diferente, que não é mais a métrica que a gente, ortodoxa, né, tradicional, que a gente está acostumado. Acho que acabou, pessoal. Não acabou. Mais um pouquinho. Quais são as energias... nem eu mais lembro o que está escrito aqui. Quais são as energias que existem no mundo, então? Olha o salto que foi dado em 1905. Até 1905, só existiam duas energias na natureza. A energia do movimento e a energia da interação. Aí o Einstein, com E igual a mc2, coloca uma outra energia, inventa, né, no sentido figurado, uma nova energia concebida na natureza, a chamada energia de repouso, que é o mc². Todo corpo em repouso tem uma energia básica, uma energia primordial. Qual o significado dessa energia? Pessoal, só para essa caneta existir, a natureza gastou um pedágio energético. Só para essa caneta existir. Quanto? A massa da caneta vezes c². Só para essa caneta existir. Depois que ela existe, tá aqui, criação da matéria. Tum. Aí as coisas acontecem, movimento, configuração de sistemas. Então o Einstein concebeu uma energia primordial, uma energia anterior, uma energia de criação da matéria. É uma outra energia, é completamente diferente, completamente diferente. Aqui é a energia do movimento, aqui é a energia de interação. Essa não é energia de criação, é uma energia primordial. Então um átomo qualquer em repouso, ele tem energia dada por um átomo de hidrogênio. A massa do átomo de hidrogênio é c², a energia de repouso do átomo. E nesse sentido, a relatividade é profundamente diferente da física clássica, porque na física clássica, uma partícula em repouso tem energia zero. Aqui não. Aqui já tem um ponto de partida já, e que tem que ser considerado em todos os problemas que envolvem energia. E você vai ver o que isso aqui vai causar na concepção do mundo, nas reações exotérmicas, nós vamos falar na próxima aula, no peso dos sistemas, no entendimento do átomo. Aonde essa viagem vai parar? Só com essa concepção de energia de repouso, da existência dessa energia de repouso. E para quem gosta um pouco de coisas, né, simbólicas, se a gente pensar nessas três energias do mundo, a cinética potencial e essa energia de repouso, que é uma energia primordial, a energia potencial de um sistema é sempre negativa. Nós vamos falar bastante sobre isso. A energia cinética é sempre positiva. E a energia de repouso? Não tem polaridade, então ela é anterior mesmo. Parece que tem uma... E você tem que pensar nas três
para descrever o mundo. Esse conhecimento que é assim, tudo que eu estudo, faz 20 anos que eu estudo esse tema. Foi no meu mestrado, no meu doutorado, no meu pós-doutorado, que é o tema da massa, é o tema da minha vida, assim, é a coisa que eu mais... A massa. A ressignificação da massa desde Newton até a física de partículas com a partícula de Deus, até os dias de hoje, né? Não para o que a ciência está descobrindo sobre a massa. Você vê, tem muitos conceitos que ao longo do desenvolvimento da ciência, eles desaparecem, né? Por exemplo, o éter, o calórico. Isso, outros conceitos, eles deixam de ter significado dentro das teorias. Quando você pega o conceito de força, o conceito de força ele é muito usado na mecânica do Newton, no eletromagnetismo também. Mas na relatividade a gente não fala a palavra força. Força a gente não usa. Agora o conceito de massa, ele continua com uma enorme vitalidade, 4 séculos. O conceito de matéria foi inventado com Newton, 1600 e pouco. E até os dias de hoje, agora estão falando de matéria escura, energia. Então, assim, não acaba. E vocês vão ver, vamos falar tudo isso. Vamos falar tudo isso. E aí vocês vão ver onde vai dar essa viagem do E igual a MC2, a coisa mais excitante que existe. Então, é isso que eu faço, é divulgar isso em todos os meios possíveis, seja para público adulto, seja para adolescente. Ele já fez um curso de alunos de escola, né? Dou palestra em vários lugares, porque esse conhecimento é belíssimo. É isso que eu faço. É a quantidade, a massa é a quantidade de matéria que o corpo tem. Essa é a definição de Newton, né? Mas você vai ver o que vai acontecer com a matéria. Não existe matéria, a matéria vai desaparecer. E vai tomar lugar, a energia vai tomar o lugar. E aí nós vamos falar dessas 3 energias. Vocês vão ver que bonito, gente. Não desistam, hein? Venham nos próximos 3 encontros. É muito bonito, muito bonito.